Bom dia, aqui é o professor Ricardo Romero, né? Então vamos lá para mais uma aulinha de matemática sobre de exercícios relacionados às relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Então a gente vai falar um pouquinho de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Então vamos lá. O primeiro exercício que a gente separou aqui foi relacionado com a definição, né? Então vamos lá. No triângulo retângulo da figura, determinar, letra A hipotenusa, BC, letra B, seno do ângulo B, letra C, cosseno do ângulo B, letra D, tangente do ângulo B, letra E, seno do ângulo C, letra F, cosseno do ângulo C, e letra G, tangente do ângulo C. Nesse triângulo retângulo que foi dado os dois catetos, mas não foi informado o valor da hipotenusa. Um cateto, o Bzinho vale 3, porque é o oposto ao ângulo B, e o Czinho vale 4, que é o oposto ao ângulo C. Então, vamos calcular primeiro a hipotenusa. Então, A não tenho, B3, C4. Vou usar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo os valores, olha lá, A ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A ao quadrado vai dar 9 mais 16, que vai dar 25. Então, o A vai ser raiz de 25, não precisa colocar o mais ou menos na frente da raiz, porque não existe lado de triângulo negativo, então o A vale 5. Então, já tem agora os dois catetos 3 e 4, e a hipotenusa vale 5. Vamos para a letra B. Seno do ângulo B, cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo B é o 3, e a hipotenusa é 5, então 3 sobre 5. Depois, cosseno do ângulo B, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente é 4, que ajuda a formar o ângulo B, e a hipotenusa é 5. Tangente do ângulo B é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que vai dar 3 sobre 4. Depois, em relação ao ângulo C, seno do ângulo C, o ângulo C é lá em cima. Então, o cateto oposto agora é o 4, e a hipotenusa é 5. O cateto adjacente do ângulo C é o que ajuda a formar o ângulo C, então é o 3. Então, o cosseno de C vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vai dar 3 sobre 5. E a tangente do ângulo C é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que vai dar 4 sobre 3. Então, essa aí é a primeira questão aí que a gente separou para vocês. Analisando esse triângulo, olha só, vamos ver o que eu tenho como afirmação falsa. A primeira afirmação, o ângulo B mais o ângulo C é igual a 90 graus. Então, como a gente, né, já sabe, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Se o ângulo A é um ângulo reto de 90 graus, o B e o C tem que somar mais 90. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Cosseno de B é igual a seno de C. Toda vez que são ângulos complementares, né, que a soma dá 90 graus, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Então, pode olhar no exercício, olha lá, cosseno de B, 4 sobre 5, seno de C também deu 4 sobre 5. Então, a alternativa a B também é verdadeira, né? Na letra C, seno de B é igual a cosseno de C. Mesma coisa lá, seno de B, 3 sobre 5, cosseno de C, 3 sobre 5. Verdadeira. Tangente de B é menor que 1. Tangente de B é 3 sobre 4. 3 sobre 4 é, se eu dividir 3 por 4, toda vez que o número de cima da fração é menor do que o número de baixo, sempre dá um número menor que 1. Então, também é verdadeira. E tangente de C menor que 1. Não, ó. Tangente de C é 4 sobre 3. O número de cima é maior que o de baixo. Então, se eu dividir, dá mais que 1. Então, a letra E, que é a alternativa falsa. Então, tá aí a nossa questão 2 aí, né, que a gente separou, relacionada com o exercício 1. Vamos lá para a questão 3. Olha só. Um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus a uma velocidade constante, ó, informação importante aí, velocidade 4 metros por segundo. Metros é distância, segundo é o tempo, então velocidade é o espaço dividido pelo tempo, hein? Toda vez entra um conceito aí de física, né? Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é 30 metros. Então, o desenho mostra, ó,
30 metros. A altura é sempre medida em linha reta, né? Então forma 90 graus com o solo, e eu tenho a rampa com uma inclinação de 3 graus. Use a aproximação de seno de 3 graus igual a 0,05 e responda. O tempo em minutos, olha mais uma informação importante, a minha relação lá de velocidade está 4 metros por segundo, então eu vou ter que fazer uma transformação de unidade, que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa é 2,5, 7,5, 10, 15 ou 30, né? Então vamos começar a analisar o que a gente tem de informação. O comprimento da rampa, como está oposto ao ângulo de 90 graus, é a nossa hipotenusa, que é o Azinho. A altura da rampa é o nosso cateto oposto, porque o ângulo é o de 3 graus, ó, o lado oposto ao ângulo. Então, é o Bzinho. A altura é o Bzinho. E o ângulo é os 3 graus. Então, vamos lá. Seno do ângulo, cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 3 graus, o cateto oposto é 30, e a hipotenusa é o Azinho que a gente está querendo. Seno de 3 graus deu 0,05, conforme foi dado no enunciado, é 30 sobre A. Multiplicando, eu só passei o 0,05 para ficar 5 sobre 100. Aí eu vou ficar com 5A igual a 3.000, fazendo a multiplicação em X, que vai me dar 3.000 dividido por 5, a hipotenusa é 600 metros. Olha só agora outra afirmação. Velocidade, 4 metros por segundo. Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Então, 4 vai ser igual a 600, que é o espaço, e o tempo que eu vou calcular em segundos. 4t é igual a 600. Se eu dividir 600 por 4, eu vou ter o tempo de 150 segundos. Só que eu preciso passar esse tempo para minutos. Cada 60 segundos é 1 minuto. Então, se eu tirar 60 segundos, 1 minuto. Mais 60, eu tenho 120 segundos, vai dar 2 minutos. E sobra 30. 30 é metade de 1 minuto. Então, vai me dar 2,5 minutos, que é a alternativa A. Então, tá aí a nossa afirmação. Olha só. Próximo exercício que a gente separou para vocês. Eles pegaram aqui uma folhinha, né? E dobraram essa folha. Quando eu dobro uma folha, o que vai acontecer aqui com a nossa folha? Olha só. Da maneira que eles dobraram aqui, ó, a gente tem... Vamos fazer uma dobra na folha aqui, para ficar mais fácil da gente entender a resolução. Vamos lá. Uma folha de papel retangular é dobrada conforme a figura a seguir. Determine o valor de 40 vezes a tangente de alfa. Então, olha só. Quando eu tenho uma folhinha dobrada aqui, o que eu tenho de informação? Esse lado aqui, ó, se vocês olharem no desenho, é um dos lados do triângulo dobrado. Eu vou desdobrar a folha aqui, ó. Vocês vão perceber que o triângulo que vai formar é esse daqui, ó. Esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui, esse lado é a hipotenusa. A hipotenusa mede 10. O ângulo que ele deu para a gente aqui é o ângulo aqui de baixo, ó, é o ângulo aqui de baixo, que é o alfa. E olha só, o lado 8 é o lado daqui, né? Ou seja, se é um retângulo, o que vai acontecer? Esse lado aqui mede 8. Então, esse lado é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, o que eu tenho de informação? O cateto adjacente é o 8, e eu tenho o 10 aqui, que vai ser a hipotenusa. Como é que vai ficar isso para a gente? Olha só. A gente vai ficar com esse cateto aqui, ó, o ângulo alfa embaixo, cateto adjacente 8 e hipotenusa. Está faltando calcular o nosso cateto oposto. Para isso, eu vou usar o teorema de Pitágoras. O A é 10, o B é 8 e o C é o que eu não tenho. Então, vai ficar 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais C ao quadrado. 100 é igual a 64 mais C ao quadrado é igual a 36, porque passa 64 para o outro lado, subtraindo do 100, né? O C vai ser raiz de 36, o C é 6. Agora eu tenho os três lados do triângulo. O cateto C é 6, o cateto B é 8 e a hipotenusa é 10. Como ele quer a tangente,
tangente ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, vai dar 6 sobre 8, simplificando, sempre a menor fração, né? Simplificada, vai dar 3 sobre 4. Só que ele pediu 40 vezes a tangente. Então, 40 vezes a tangente é 40 vezes 3 dividido por 4. 40 vezes 3, 120, dividido por 4 vai dar 30. Então, tá aí as questões que a gente separou, né? Resposta 30. Essas são as questões que a gente separou para vocês. Muito obrigado aí pela participação de todos.